Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos continuar aqui o estudo da carta de Paulo aos Coríntios, né? É a segunda carta de Paulo aqui, né, na ordem em que é colocado no Novo Testamento, mas é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos no meio do capítulo 7. Esses trechos aqui, né, não só o capítulo 7, mas como o 8 também, ele vai falar sobre casamento e também sobre virgindade. Agora é o primeiro momento em que ele vai logo falar, né, de outros temas, mas voltando sempre ao casamento e à virgindade. Ademais, viva cada um segundo a condição que o Senhor lhe assinalou em partilha, e na qual ele se encontrava quando Deus o chamou. É a regra que estabeleço para todas as igrejas. Então, para a gente entender essa primeira parte que ele está falando, aceita a condição que você estava quando você foi chamado, né, para vivenciar a verdade divina. Ele vai exemplificar. Foi alguém chamado à fé quando circunciso, né? Ou seja, era alguém lá dos movimentos judaicos, né? Das suas várias ramificações, mas sempre tinha essa questão da circuncisão. Não procure dissimular a sua circuncisão. Não é para disfarçar, não é para ter vergonha, né? Não é para fingir que não viveu isso, porque viveu. Foi alguém incircunciso chamado à fé? Não se faça circuncidar. Então, para quem não é, né, das religiões judaicas, não precisa da circuncisão. Ele é muito claro. A circuncisão nada é. E a incircuncisão nada é. O que vale é a observância dos mandamentos de Deus. Permaneça cada um na condição em que se encontrava quando foi chamado por Deus. Eras escravo quando foste chamado? Não te preocupes com isso. Ao contrário, ainda que te pudesses tornar livre, procura antes tirar proveito da tua condição de escravo. Poxa, por mais difícil que seja, né, de mencionar isso que o Paulo está falando, nós nos lembramos aqui agora do livro Paulo e Estevão, que a gente usa muito para compreender o que Paulo nos escreve, mas quando, no momento ali, o Estevão, que tinha um outro nome, ele chamava Gesiel, né, o nome verdadeiro dele, depois ele adotou o nome de Estevão, ele ainda era Gesiel, e ele virou escravo. Né? Mas ali naquela embarcação chamada galeras, né, que levavam coisas, né, as pessoas ali eram praticamente condenadas à morte, porque eram condições terríveis de vida. E ele vivia isso, né, porque era uma pessoa de muita fé. Então ele, como escravo, ele ajudava todo mundo. E justamente por ajudar todo mundo, ele acabou sendo liberto, né, vivendo coisas importantíssimas. Pois aquele que era escravo, quanto chamado no Senhor, é liberto do Senhor. Liberto do Senhor quer dizer, né, é uma pessoa livre do Senhor. Da mesma forma, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Não vos tornei escravos dos homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus, na condição em que se encontrava quando foi chamado. Então, isso mostra pra gente que a nossa evolução espiritual, ela pode acontecer, não importa qual condição a gente está. Ele falou de circuncisão, ele falou de escravidão, né? São duas coisas que podem não fazer muito sentido pra gente. Mas logo ele vai falar aqui de virgindade ou de casamento, mostrando que essas situações da vida cotidiana, elas não são impuras. A sexualidade não é impura, né? O problema é a forma como a gente lida com ela. Que aqui no campo do espiritismo a gente percebe que grande maioria de nós, para não dizer que fomos todos, nos perdemos na falta de responsabilidade, adquirimos dívidas, e aí, né, no campo da sexualidade, e aí a gente ainda vivencia isso com muita dificuldade, com problemas, né? O Freud percebeu isso também. Mas, em si, a sexualidade faz parte da natureza, e tudo na natureza é sábio, né? Porque foi criado por Deus, então só pode ser sábio, só pode ser bom. Bom, aí aqui ele vai falar um pouco, né, dessa questão da virgindade. A propósito das pessoas virgens, não tem o preceito do Senhor. Dou, porém, um conselho. Assim, não tem, né, em relação à virgindade, não tem, né, uma fala que Jesus deixou ali, claro, sobre isso. Como homem que, pela misericórdia do Senhor, é digno de confiança. Ele está dizendo, né, não tem assim uma ordem em relação à virgindade, uma regra clara. Mas eu vou te dar um conselho, né, como ser humano, se vocês confiam em mim, ouçam o meu conselho. Eu julgo que essa condição é boa, por causa das angústias presentes, sim. É bom ao homem ficar assim, né?
Está ligado a uma mulher? Ele está falando especificamente para os homens virgens. Está ligado a uma mulher? Não procures romper o vínculo. Não está ligado a uma mulher? Não procures mulher. Todavia, se te casares, não pecarás. Né? Ou seja, ele está falando aqui, para quem vive a sexualidade dentro de um casamento, né, dentro de uma relação estável, com compromisso, não há problema nenhum, não há pecado nenhum na sexualidade, né? E se a virgem se casar não pecará. Mas essas pessoas terão tribulações na carne. Eu vou-las desejaria poupar. E aqui ainda tem uma nota, né, nessa edição aqui da Bíblia de Jerusalém, que vai falar assim, essas tribulações têm a ver com as dificuldades da rotina mesmo, né? Porque viver a sexualidade não é algo tão simples, a gente, né, sabe disso. No campo do espiritismo, né, como eu acabei de dizer, tem um motivo, né? Provavelmente são esses desequilíbrios que a gente tem. Então a sexualidade, né, vivida de forma mais amorosa possível, mais equilibrada possível, é um caminho também da nossa evolução espiritual, né? Porque faz parte da vida aqui na carne, enfim. Bom, aí ele fala mais um pouquinho. E eis o que vos digo, irmãos, o tempo se fez curto, resta, pois, que aqueles que têm esposa, seja como se não a tivessem, aqueles que choram, como se não chorassem, aqueles que se regozijam, como se não se regozijassem, aqueles que compram, como não possuíssem, aqueles que usam deste mundo, como se de fato não usassem, pois passa a figura deste mundo. Ou seja, tudo que é na vida mundana que eu consigo evoluir, mas sem dar um excesso de atenção para essas coisas mundanas, achando que só ali está, né, a minha vida, a minha segurança, o meu futuro. Não, porque o nosso futuro está em Deus, está na nossa evolução. Então a gente pode vivenciar essas coisas como formas de amar, de perdoar, de crescer, mas sem dar todo o olhar para as coisas da matéria. A gente continua semana que vem.